continuar falando desse falecimento do Silvio, né? E agora eu vou receber aqui, né, nossa psicóloga. A gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com as perdas, né, gente? Hoje aqui no estúdio com a Regiane Cardoso, ela tá aqui junto comigo. E ele que veio lá da rádio Band News, Cacá Barbosa. Olha, ele fez a TCC sobre Silvio, né, gente? Deixa eu dar um abraço, um beijão em você de novo, maravilhoso. Pode ficar aí mesmo, Jesus. E aí... E ele foi a TCC, mas rapaz, sua TCC foi sobre o Silvio Santos. Foi. Conta pra gente, Cacá. Foi, bom dia Marília, Bom bom dia dia. doutora, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Pois Silvio sempre fez parte da minha vida, né? Desde pequeno. Né? Eu fui filho único até meus 7 anos e minha babá era televisão. Então, Quem lá em nunca, casa... né? E assim, e como a gente morava em São Paulo e a gente... assistia muito televisão, assistia muito SBT, passava SBT em São Paulo, então minha vida foi assistindo os desenhos do SBT e assistindo o programa Silvio Santos no domingo, aqueles programas, aquelas luzes todas, aquelas coisas todas. Inclusive foi o que me inspirou a querer trabalhar em televisão, foi o Silvio. É verdade. E o pior é que a gente se inspira mesmo, gente, nas pessoas, né? A gente fica vendo, né? Cresce vendo isso. Eu conheço muita gente que, né, criança e hoje tá aí. Tem gente que é repórter, tem gente que eu conheci, né? E que hoje é repórter daqui, né? Que nem pensava em televisão, mas quando vinha, às vezes vinha assistir o programa, alguma coisa assim. E aí se identificou, acabou gostando. Verdade. E hoje tá na televisão e tá dando certo, super certo. Quando era criança eu queria ser o Gugu. Quando era criança eu queria ser o Gugu. Mas eu assistia muito o Silvio Santos e aquelas luzes, aquelas cores, aquelas coisas rodando, girando, né? Aquela alegria que ele passava para as pessoas quando ele dava o prêmio. Tudo isso me inspirou, Pois é, Cacá, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você fez a TCC, foi em cima da história do Silvio, né? E como é que foi aí apresentar essa TCC? Eu fiz com base, como era no meu curso de Publicidade e Propaganda, lá no IESP, então eu abordei o aspecto de vendedor do Silvio, porque o Silvio sempre foi um grande vendedor. Silvio Santos sempre foi um grande vendedor. Vendia o que você imaginasse. O que ele quisesse vender, ele vendia. Ele era um empreendedor nato. Empreendedor nato. E assim, e a forma como ele abordava o público na hora de vender, seja o carnê do baú, seja uma telecena, seja um perfume da Jequiti. Pra você ter noção, Marília, o cara vendia perfume, mas ele era alérgico a perfume. Quem já viu, né? Um alérgico vender perfume. Pois é, Silvio Santos conseguia. Né? Ele era o cara que, se você botasse, Silvio, você vai vender um caminhão cheio de caixa de fósforo usada. Ele vai conseguir vender. É verdade. Ele tem lábio, ele tinha lábio, ele tem essa maneira de chamar no presente, né? Porque, né, é como disse Raul Gil, quem morreu não foi o Silvio, morreu o Cenoura Bravanel. O Silvio continua vivo. Verdade, né? verdade. Mas o Silvio, ele tinha essa capacidade de vender o que ele quisesse, bem entendesse. Isso era fabuloso. Eu analisei exatamente esse aspecto, o aspecto vendedor do Silvio Santos, a capacidade que o Silvio tinha para vender as coisas. Maravilha. Vamos falar sobre o luto. Não é fácil de jeito nenhum. A gente acha que é, porque a gente não vivencia, mas não é nada fácil vivenciar o luto. Né? É verdade. O luto, para quem está passando, é difícil. Não é fácil de jeito nenhum. O que é o luto? Explica um pouquinho para a gente. Olá, bom dia. Bom, o luto é um processo natural, né, da vida, onde as pessoas, no caso, passando por esse processo, elas vivenciam isso de uma maneira intensa, né? Mas, assim, a capacidade de se ressignificar, de continuar à frente, de estar, assim, ali, olhando para aquela situação, não como se fosse o fim do mundo, né? Mas dando realmente um significado novo na vida após aquela situação. Quais são as formas que a gente pode encontrar para a gente vivenciar esse luto de uma maneira mais tranquila, mais entender melhor, porque é muito difícil. Eu acho que eu não tive essa perda ainda na minha vida, assim, de uma pessoa tão próxima, que eu acho que o luto, quando é próximo mesmo, alguém muito próximo, tipo pai e mãe, né? Tipo, pessoas familiares, muito filho, assim, né? Filho. Então, assim, eu nunca, graças a Deus, não tive ainda, assim, né? Não quero ter ainda nem tão cedo, mas não deve ser nada fácil, principalmente para a família, né? Do Silvio, por exemplo, as filhas, a esposa que estava ali, vivenciando sempre, presente. Verdade. Como passar por isso e ser uma coisa que... Eu não sei se eu digo que é tranquilo ou não, porque eu acho que não deve ser nada tranquilo, né? É um processo, né? Porque, assim, são fases o luto, né? Ele tem fases. Hoje nós estamos vivendo um luto coletivo.
né? Porque o Silvio não era da nossa família, mas é como se fosse. Mas é porque a gente vivia Exatamente, porque exatamente todos os domingos ele estava lá, todos os domingos ele estava lá, era presente, né? A sua programação, a sua comunicação, falava com a gente se identificava com ele. Então hoje a gente vive um luto coletivo. Eu não sei, doutora, se é o caso, eu sempre costumo, desculpa até estar interrompendo, eu costumo dizer às pessoas quando perdem parentes próximos, e eu já vivi esse luto 2 vezes, perdi meu pai, perdi meu avô, e eu sempre digo às pessoas próximas, digo, olha, é uma dor muito forte, é uma dor muito difícil, né? Mas é uma dor que passa e essa dor, ela acaba se transformando numa saudade boa. É, as fases do luto, né? As fases do luto, né, a princípio, a pessoa, ela nega, ela não quer. Depois ela fica com raiva, né? Culpa, procura culpados, porque geralmente porque Deus, porque, né, depende da espiritualidade da pessoa. Aí depois ela vai tentando se ressignificar, mas vai passando pela barganha, mas se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, se fosse diferente, se tivéssemos tomado mais cuidado, né? E a gente sabe que é um processo natural de todos nós. E aí a pessoa vai passando por essas fases até chegar à aceitação. A aceitação onde ela ressignifica mesmo, aí chega essa fase de olhar as memórias com saudade, e aí a tristeza, a dor não passa, né? Ela nunca sai, mas ela vai sendo amenizada, aplacada pelas memórias, aquela saudade boa. As boas lembranças, né? Exatamente, então esse é o sentimento, né? Agora sim, há muitas fases do luto onde a pessoa às vezes não aceita e fica por um tempo, porque não existe assim um tempo, cada um ele aceita, né, ou vê de uma forma, né, vive de uma maneira o seu luto, né? E a gente precisa respeitar também as emoções e o tempo. Às vezes a pessoa, no caso a viúva, né, geralmente a mulher, né, tem esse peso da sociedade com relação assim, mas já casou, eu não vi fulano chorar no velório, né? Isso não significa que a pessoa não está tendo a dor, né? Então, isso tem muita gente que acha, por exemplo, às vezes é a pessoa próxima, a esposa, a filha, enfim, e aí vai no velório e fala, a pessoa não tá nem chorando. Chorando, É que o filho nem chora. Mas você é obrigado a chorar. É obrigado a chorar, isso, né? Porque às vezes a pessoa toma algumas medicações para ficar, né, mais... E aí vai melhorando. Já chorou tudo que tinha que chorar. Exato. E mesmo se não chorar, né? É uma reação muito subjetiva de cada um, por exemplo, é uma forma de cada um expressar. Quando eu perdi meu pai, eu não chorei o velório inteiro. Olha aí. A hora que eu fui chorar, foi a hora que eu fui ver no caixão do meu pai descendo. Sabe o que acontece? Que às vezes cai a ficha. Às vezes não cai. A gente chama de luto adiado, né? Quando a pessoa adia o luto por um tempo, depois que passa tudo... Aí vem, agora eu vou viver o meu luto, agora eu vou, né? Até porque, muitas vezes, a família, ou dependendo daquela pessoa que corre atrás dos papéis, que corre atrás, né, de toda a documentação, geralmente ela ainda não está olhando aquela situação de frente. Depois, passado, quando você disse, aí sim, ela percebe, nossa, morreu. É como você falou, né? A pessoa morre e você ainda tem que cuidar da papelada, disso, daquilo, do hospital. Geralmente quem não sei o e aí você tem que fazer tudo isso, né? E ainda passar por tantas outras coisas. Exatamente. Porque não é fácil não, gente. E perder uma pessoa querida é muito difícil. Eu já perdi meu pai, mas o meu pai, pra mim, não era um pai, né? Eu até falei um dia eu não tive contato com meu pai. Então, pra mim, eu perdi... Era como se fosse uma pessoa que eu nunca nem tivesse visto na minha vida, né? Então, assim, não foi uma coisa, né, que eu passei por um luto. Perdi meus avós, né? Meu avô muito pirralhinha, não entendia porque eu era criança, eu tinha 6 anos. Então, eu via todo mundo chorando, aí eu fazia, por que tá todo mundo chorando aí? Eu tenho que chorar também. Ou seja, ó na minha cabeça. Eu com 6 anos, eu olhava para um, para outro, via todo mundo chorando assim, porque eu choro. Eu tenho que chorar também, porque eu choro. Tem isso. É muito o estereótipo, né, do luto, né? E aí eu não entendi aquilo direito. Mas depois, minha avó não, eu já era grande, né? Então eu perdi minha avó com câncer. E outros, né, tios e tal. Mas é diferente, eu acho, pai e mãe. Sim, o impacto é grande. Esposa, gente, deve ser muito diferente, né? Não quero nem pensar. E o Silvio, né? Essa pessoa ícone, né? Esse paizão. Uma pessoa como a gente vê na televisão, como o Silvio, a Hebe Camargo, também a gente via muito. O morreu da forma mais estúpida e inesperada que a gente podia ter. Assim, né? Então, Ayrton Senna, né? São personalidades que... Né, tem uma admiração muito grande. E estavam presentes com a gente, né? Todos os domingos, todo o tempo. Né, gente? Então, é verdade. Fez parte mesmo, né?
Tem tipos de luto, não? Tem um luto, o saudável que a gente chama, que é quando a pessoa ressignifica, ela tem aquele tempo, ela vive o processo de luto. O complicado, que é quando a pessoa realmente não aceita e para a sua vida, né? Tem pessoas que a gente costuma dizer, né, no popular, ela morre junto. Ela Acaba segue. entrando numa depressão. E, assim, muitas vezes a depressão é um processo mais abrangente, mas ela pode estar assim inserida, sim. Assim, um período de depressão, de tristeza. Mas isso está atrelado ao luto, né? A menos que a pessoa tenha outras complicações. E o luto adiado, que a gente já falou aqui, que a pessoa adia. E você tocou num assunto, você falou, às vezes a pessoa usa medicamentos e tal. Isso é inibir o luto. Então, ela busca atividades no dia a dia, fazer alguma coisa para não viver aquilo. Mas se faz necessário viver, né? Enquanto a gente estuda, assim, se faz necessário viver para que a pessoa possa conhecer as suas emoções, entender as suas emoções. Então, ela vai colocando, de repente, às vezes usa medicamentos, álcool, entorpecentes. Tem pessoas que passam a usar entorpecentes nesse período. Tem o luto também antecipado, que é quando o paciente, né, a família está ali com alguém e aí já é avisado, né, da gravidade. Exatamente. Eu vivi isso com meu pai. Ele estava doente? Tava. Ele morreu em 2008, fevereiro de 2008. E em 2007, no dia do meu aniversário, em 2007, meu pai tinha dito que ele tinha passado por um câncer de próstata, tinha retirado a próstata. E aí ele tinha dito a mim, disse, olha, eu tô sentindo umas dores no lugar da próstata, tal. E aí ele disse, vai olhar. Ele disse, não, vou olhar, tal, não sei o que, enfim. Eu sei que passou o tempo, em dezembro meu pai foi internado no hospital, para só sair depois de lá morto. Mas em dezembro, quando minha mãe disse, olha, ele tá no hospital e ele... possivelmente não volta, é irreversível, só esperar a morte. Então eu vivi esse luto antecipado. De que forma? Eu não quis ir vê-lo no hospital, não quis ir vê-lo. Deus quis que no dia que eu decidi vê-lo no hospital, aí eu recebi a notícia da morte quando eu estava no ônibus indo para Campina. Meu pai morava lá. Então, quer dizer, quando eu recebi a notícia da morte do meu pai, para mim, diante de todo o relato que mamãe passava, do sofrimento que ele passou e tudo, foi um alívio. Sim, foi um alívio, né? O fim de um sofrimento. Eu já tinha vivido esse luto prévio, por isso que não foi tão duro, não foi tão impactante. Você já estava, praticamente sabendo que ele poderia dali já uma perspectiva eu de condicionei morte, na né? minha cabeça o seguinte, quando minha mãe disse, olha, seu pai está no hospital, o câncer é irreversível, tá essa coisa toda, eu condicionei na minha cabeça dizendo, ele tem meu pai poucos morreu dias. ali. Ele tem Sim. poucos dias. Entendeu? Então eu fui me condicionando a isso e, de fato... E a ponto de você não querer ver a imagem dele daqui de Não gente, quis vê-lo. guardar essa memória dele não mais quis vê-lo. saudável. Minha irmã me mandou umas fotos dele no hospital, tudo, tem essas fotos guardadas, mas eu não abro, não vejo. Não vejo, eu prefiro lembrar do Dele seu como Hermes, ele era. firme, forte, alegre, enfim. Ele Daquele ressignificou jeito nisso, né? Ele parou nisso e ali viveu o seu luto. Existe assim uma diferença entre o luto e a depressão? Porque às vezes a pessoa diz, eu estou no meu luto, mas às vezes a pessoa está num estado de depressão. Exatamente. Não sai daquela, né? É daquele estado. verdade, Marília. Assim, a depressão é um processo abrangente, onde a pessoa fica por muitos dias, tem outros fatores também. Agora, é claro que não tem como dizer que a tristeza não está inclusa no luto, né? Isso faz parte do E o processo. luto não está relacionado só à morte, né, doutora? Exatamente. Também tem outras perdas. Outras perdas. E porque quando morre não é só a pessoa, né? Morre toda a convivência, morre toda a alegria, morre tudo aquilo que a pessoa viveu. Você citou algo importante, o rompimento de um vínculo, o rompimento de um relacionamento. Foi de um né? emprego. De um Verdade. emprego. Né? Eu, por exemplo, eu sou mãe atípica, né? Minha filha é autista. Quando eu recebi o diagnóstico, eu sofri o luto. Né? O luto daquilo que eu idealizei, enquanto, né, estudar e tal. Hoje ela tem desenvolvido com as terapias, mas existe um luto assim também, porque as mães atípicas que estão me assistindo aqui também entendem, né? Aquele ideal, assim, você vai ter que se refazer, né? Sim, reinventar, Modular, se inovar. mudar, se Reinventar, reinventar, é verdade. se reinventar de uma outra forma, enxergar as possibilidades agora, que não são aquelas convencionais, porque o seu filho não fala na mesma época que tudo. Então, existe esse luto também. Então, o luto da perda de um emprego, de um relacionamento, de uma traição, de um adultério, de um rompimento de uma amizade, tudo isso faz parte de uma perda, assim, de um vínculo. Maravilha. Gente, eu quero agradecer a vocês aqui por terem participado do nosso programa. A gente que Obrigada, viu? Obrigada, Cacá, Regiane.
Volte mais vezes, viu, minha amiga? Volte mais vezes, viu? Volte, só convidar. Bater papo. Aproveitar e convidar todo mundo para acompanhar o Jornal Band News. Começa já já, tô indo pra rádio já já, 9h25, eu e Sabrina Barbosa. A gente faz um noticiário, inclusive quero até convidar a doutora para bater um papinho lá comigo lá na rádio daqui a pouco sobre luto também. Se ela topar, ela vai hoje também na Band News FM. Dá continuidade. Dá continuidade esse papo lá na Band News. É isso aí, obrigada. Obrigado, Marília. Muito obrigada, né? Agradeço a todos e que vocês possam estar refletindo sobre esse assunto. E viva o maior de todos. Viva o maior de todos. Morreu Cenoura Bravanel, mas não morreu Silvio Santos. Exatamente, é mesmo, gente. Silvio Santos forever. Mas foram mais de 60 anos, né, de carreira. Silvio Santos, ele criou programas, personagens, quadros e bordões, né, que mudaram também a história da TV no Brasil. Roda aí um pouquinho pra gente ver. Eita! Uma risada inconfundível. Tem homem mais bonito. Bordões inesquecíveis. Quem quer dinheiro? Vai pra lá, vai pra lá. Músicas que marcaram gerações. Já chegou. Dono de um bom humor e carisma invejáveis. O valor dele é aproximadamente 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Tô de olho. Mas eu vendo pra você por 200 reais. Se quiser. Peguei. Pegou? Peguei. Quer, vamos trocar? Vamos trocar. Tá trocado? Tchau. Gente, Foi camelô, nunca me descer. A trajetória de Silvio Santos se confunde com a da televisão brasileira. Todo mundo já ouviu a história do menino camelô, que se tornou um dos maiores comunicadores do país. Aí o Moisés Deltman, que já morreu, chegou perto de mim e falou assim: ó, Silvio Santos, por que você não entra na concessão de um canal de televisão que vai abrir o Rio? Falei, mas Moisés, você acha que vão dar televisão pro camelô? Você tá ficando louco? Vão dar televisão pro peru que fala? Não vão dar televisão para ninguém. Eu disse isso para lá, vai. Mas botou aquele negócio na minha cabeça. Nascido em 1930, no Rio de Janeiro, Cenoura Bravanel mudou de nome ainda na adolescência. A mãe o chamava de Silvio. Já o sobrenome veio porque ele dizia que os santos sempre ajudam. Começou a carreira no rádio nos anos 50, onde já se destacava com o seu vozeirão. Alô, meus amigos e minhas amigas do Brasil que estão ouvindo a Rede Nacional de Rádio. Alô, bom dia, dona de casa, muito bom dia. Passou pelas rádios Tupi e Continental no Rio de Janeiro e Nacional em São Paulo. Foi na capital paulista que Silvio se tornou o homem do baú. Assumiu o baú da felicidade em 1956 e com o dinheiro do pagamento dos carnês, começou a construir o império que viria a se tornar o Grupo Silvio Santos. O primeiro programa de TV veio em 1961 na TV Paulista, Vamos Brincar de Forca, que mais tarde se tornaria o programa Silvio Santos. Como vocês sabem, esse programa, felizmente, a cada semana que passa, vai ficando melhor. E de acordo com os boletins de audiência, esse programa já é o primeiro colocado em audiência nas noites de sexta-feira. Quando a TV Paulista foi comprada pela Globo, Silvio continuou alugando o horário de seu programa dominical, que era usado para anunciar o baú e seus outros negócios. Em 1975, o apresentador trocou de emissora e passou a transmitir o seu programa simultaneamente pela TV Tupi e pela recém-criada TVS, no Rio de Janeiro. Continuar o programa Silvio Santos Diferente pela Rede Tupi de televisão para todo o Brasil, acreditando plenamente no senso de humor do povo brasileiro. Os estúdios Silvio Santos estão toda semana comprando piadas daqueles que nos escrevem e nos mandam o tema solicitado. No início dos anos 80, Silvio passou ainda pela TV Record, até conseguir a licença para operar o Canal 4 de São Paulo. Eu parti para os Estados Unidos e fiz um investimento de 60 milhões de cruzeiros que vou pagar em 5 anos. Disse que queria todo o material pronto em 90 dias. E os diretores das duas empresas deram risada. Não acreditaram. Inaugurado em 1981, o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, se transformou na Casa de Silvio Santos, onde ele comandou programas e quadros de sucesso por 40 anos. Aquilo que eu faço no palco não é tipo, não é teatro. Aquilo que eu faço no palco eu faço aqui com vocês, faço daqui a pouco na outra sala. Mas sei separar as minhas responsabilidades de animador de programas com as minhas responsabilidades de empresário de televisão. Os programas de auditório apresentados por Silvio Santos marcaram gerações. As brincadeiras do Topa Tudo por Dinheiro. Mais enquanto e...
que é? É pulando aí, ó. A irreverência do show dos calouros. O romance dos programas Namoro na TV, Em Nome do Amor e Quer Namorar Comigo. Pessoal, agora é a hora de nós perguntarmos: e você quer namorar comigo? As competições do Passa ou Repassa, Roda a Roda, Jogo dos Pontinhos, Roletrando e Qual é a Música. Ninguém acertou, a Gretchen não marcou, o Luiz Caldas não marcou, mas o Lombardi vai dizer quem ganhou o prêmio Lombardi. Eu, o Gugu e o auditório estaremos juntos com mais um programa, todo mundo junto, hein? Roletrando! E quem não sonhou ter o pedido atendido na Porta da Esperança? Vamos abrir as portas da esperança! Silvio Santos também inovou ao trazer para o Brasil formatos de sucesso no exterior. Foi assim com o Show do Milhão. Está certo disso? Estou certo. Posso entregar R$500 mil? Pode. Ok, parou. R$500 mil. E com a Casa dos Artistas, um dos primeiros reality shows do país. Nós pagamos o prêmio em dinheiro. Em dinheiro? O que eu posso fazer? Em 1998, aceitou a ideia de Hebe Camargo e criou um evento para arrecadar fundos para as crianças com deficiência. Surgia assim o Teleton. Serão mais de 24 horas de programa, recebendo artistas, recebendo doações de empresários e torcendo para alcançar a meta de R$9 milhões. A trajetória de sucesso rendeu muitos prêmios ao longo dos mais de 60 anos de televisão. Personalidade do ano? Muito obrigado. Melhor animador de televisão. Muito obrigado. Governador do estado. Agora, Muito obrigado. a gente dá 3 e só recebe 1, é? Por quê? Olha, eu sempre procuro fazer os melhores negócios. Eu tô vendo. Inclusive, foi eleito melhor animador da TV por muitos anos no Troféu Imprensa, prêmio em que ele mesmo era o dono e o apresentador. Você está vendo a satisfação das minhas colegas de trabalho quando você recebe o troféu imprensa. Essa é maravilhosa. Nós fazemos votos, eu tenho a impressão que esta mesma satisfação, esta mesma alegria está hoje em todos os lares brasileiros. As homenagens chegaram também a Sapucaí. Virou samba enredo da tradição em 2001, onde chegou a desfilar em um carro alegórico. Qual é o prêmio Lombardi, diz aí? Qual é a música, quem sabe canta aí? O carnaval, aliás, sempre fez parte da história de Silvio Santos. Impossível não lembrar das tradicionais marchinhas. E quando o vovô não sabe mais, apesar de fazer tanta força, o vovô foi passado pra trás. Além de apresentador, Silvio gostava de se arriscar como cantor. Gravou 4 álbuns e mais de 135 músicas. Tá aí, gente, e vamos ficar só na lembrança, a lembrança boa do Silvio, né? Que ícone da televisão brasileira, né? Que a gente perdeu, mas a gente perdeu, né? Mas a gente fica aqui com a lembrança do Silvio, com essa alegria que ele tinha contagiante, né? Nesses programas que eu me lembro demais quando eu era criança, que eu assistia todos. Passava o dia inteiro assistindo, que eu achava o máximo, né, gente? E ele era maravilhoso. Mas vamos embora para o intervalo? Daqui a pouquinho eu